Oi, gente. Então, hoje a gente vai continuar nossa matéria aí sobre equilíbrio químico. Nós já estamos encaminhando para o final desse conteúdo, né? Essa vai ser a última aula, a última tarefa sobre isso, para a gente começar a avançar e avançar nos conteúdos do segundo bimestre, tá? Bom, então, primeiro, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha do que vocês já viram nas últimas aulas. Então, olha só. Então, a gente tem que relembrar aí da teoria das colisões, que é o quê? Lembra lá da cinética química? Que uma reação química ela ocorre por meio das colisões, ou seja, dos choques do contato entre as moléculas. Porém, não é todo choque, nem todo contato que faz uma reação química ocorrer. A posição das moléculas precisa ser bem específica para a reação ocorrer, como por exemplo aqui do ozônio com o NO, né? Então essa reação química só vai ocorrer se o ozônio bater da forma certinha aqui no NO, ok? Que aí depois vai formar o oxigênio e NO2, o grupo nitro, certo? Se fosse em outra posição, tivesse, por exemplo, batido esse oxigênio com esse oxigênio, a reação química não ocorreria, né? A gente chama isso aqui de choque efetivo, certo? Formando esse complexo ativado. Então, a gente estuda aí reações, essa aqui é um tipo de reação elementar. O que é isso? Uma reação elementar é quando ocorre em apenas uma etapa, né? Então, a colisão aqui forma esse complexo ativado, uma ligação está sendo formada e outra está sendo rompida, e já forma os produtos. Então, é uma reação elementar. Depois, nós temos uma reação não elementar. Que é isso? É quando a reação precisa de duas ou mais etapas elementares para acontecer. Como, por exemplo, né, nós temos aí o NO, eles dois vão se ligar formando um N2O2. Depois o N2O2 vai se reagir, né, com oxigênio, formando o 2NO2. Então nós temos uma primeira etapa e uma segunda etapa, certo? Se a gente fizer uma simples continha aqui, por exemplo, esse NO2 corta com esse, né? Igual vai cortar com igual. E nós temos aí no final 2NO, oxigênio, formando 2NO2. Né? Isso aqui a gente chama de reação global. Ok? Então é uma etapa, um mecanismo, né? Uma reação química que ocorre em duas etapas. Esse exemplo aqui ocorre em 3 etapas, e assim vai. É só uma pequena revisão. Então, lembrando lá da cinética química, que a gente viu, né? Então, a velocidade aqui seria, velocidade é igual a constante de velocidade, sempre tem que ter, vezes a concentração do reagente A, vezes a concentração do reagente B. Ou do reagente C, se tiver um reagente C, certo? Agora, por exemplo, se a gente tiver dois reagentes B, esse reagente B vai ser reagente B ao quadrado, né? Porque vai ser B vezes B. B vezes B é B ao quadrado. Né? Então, isso aqui é tudo lá da cinética química que a gente já viu. Por que, que é importante relembrar isso aqui? Porque as equações do equilíbrio químico, elas se derivam da equação de velocidade da cinética química, tá? Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui. Nós temos o HBr, né, ácido bromídrico, reagindo com o grupo nitro, formando aí o ácido perbrômico, tá? Mas NO. Depois vai reagir novamente HBr com o ácido perbrômico, formando água e o gás BrO2. Então nós temos aí uma etapa lenta e uma etapa rápida, certo? A gente faz uma equação global, então seria esse corta com esse, igual vai cortar com igual, né? E só esse. Então nós vamos ter aqui, ó, 2HBr, um NO2 do lado esquerdo da seta, do lado dos reagentes. Depois nós vamos ter água, Br2, e NO do lado direito da seta, ou seja, os produtos, formando a nossa reação global. Bom, então, a reação global, no caso aí, ela representa a etapa lenta, ou seja, a etapa determinante da velocidade química. Certo? Então, nós temos aí o conceito de equilíbrio químico. Então, por exemplo, aí nós temos o gás N2O4. Então, com o tempo, ele vai se decompondo em NO2, certo? E vai ficando ele era transparente, né? Incolor e transparente, e vai ficando nessa cor amarronzada, tá? Só que, se vocês repararem, depois de um tempo, a cor não muda mais. Quando a cor não muda mais, quer dizer que atingiu o equilíbrio químico.
tá? O equilíbrio químico é uma coisa dinâmica. Então, eu gosto desse exemplo aqui da mulher correndo na esteira. Então, enquanto ela está correndo na esteira, ela fica parada no mesmo lugar, certo? Ela consegue se manter ali no mesmo lugar. Então, ela está em equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio que se mexe, não é estático, que é parado, certo? Agora, se ela parar de correr, ela vai sair da esteira, ok? Porque ela saiu do equilíbrio ali nos movimentos que ela estava com a esteira. Bom, um poeminha bem legal que eu gosto sobre essa matéria, eu vou ler para vocês, tá? Se chama Química, Poesia Dinâmica. Então, vamos lá. A estática química é uma contradição nos termos. Ciência das transformações, a química é móvel, mergulhada no tempo, animada de ativação e de catálise. Imobilizar as figuras no mármore frio das estruturas é uma solução de facilidade que a nós próprios concedemos. A dinâmica química imita a história, tanto na narração como na explicação. Então, o que ele está querendo dizer aí? Assim como a história, né, a gente vê a história de uma forma estática, mas a história não é uma coisa estática, é uma coisa que estavam acontecendo, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e de forma contínua, nunca parou, nunca foi um tempo certinho ocorreu aquilo. A mesma coisa é na química, a gente estuda ela de uma forma estática, porque é uma solução de facilidade que concedemos a nós próprios. Mas a química, a gente sempre tem que lembrar que ela está sempre em movimento. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, o equilíbrio químico é uma situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois a reação direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. É uma situação de equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, aqui, ó, o N2O4, a concentração dele vai diminuindo, até ficar constante. Como consequência, do seu produto, né, que é o NO2, vai aumentando, até ficar constante. Quando fica constante nessa região aqui, quer dizer que a formação e a formação de produtos e a decomposição de reagentes está na mesma velocidade. Na verdade, né, a formação de produtos e formação de reagentes atingiu a mesma velocidade, por isso que a cor não muda. Então, esse é o estado de equilíbrio químico, ok? Como a gente já viu nas próximas aulas. Então, essa parte eu vou pular, que é a parte da dedução matemática, para a gente chegar finalmente na aula de hoje, que é o princípio de Le Chatelier. Então, o que é o princípio de Le Chatelier? Ele estudou que era possível alterar o equilíbrio químico de acordo com algumas ações externas que você fazia naquele sistema. Certo? Então, a gente chama essas alterações, a gente chama de perturbação no equilíbrio. E as consequências da perturbação a gente denomina como deslocamento do equilíbrio químico. Existem alguns, que é o que nós vamos estudar agora. Então, o primeiro é o efeito da concentração, tá? Então, se a gente aumenta a concentração de alguém ali, vai alterar o equilíbrio químico. Olha esse exemplo. Então, nosso exemplo aí de Praxis, N2O4 se decompondo em 2NO2. Igual aqui, né? Porém, temos aqui, né? Porém, em determinado ponto, eu vou e aumento a concentração de N2O4. Né? Eu aumentei. Então, começou com 1 mol. Começou com 1 mol. Né? Só que aí eu aumentei aqui para 1,7, mais ou menos, né? 1,7, 1,8. Eu aumentei a concentração do N2O4. Logo, né, o que estava em equilíbrio agora vai ter que se equilibrar novamente. Então, veja bem, né? A reação caminha para o equilíbrio nesse primeiro quadrante aqui. Depois, entra em equilíbrio no segundo quadrante. Quando a gente aumenta a concentração, o equilíbrio se desloca para a direita. O equilíbrio pode se deslocar tanto para a esquerda quanto para a direita, dependendo da perturbação que você faça, né? Então, veja, a adição de N2O4 desloca o equilíbrio para a direita. Por quê? Se você aumentou o N2O4, consequentemente, a concentração do NO2 vai aumentar também. Então, o equilíbrio se deslocou para a direita. Agora, o inverso, se eu aumentar a concentração de NO2, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, tá? Porque se eu tirei, né? Na verdade, se eu aumentei a concentração de produto,
a concentração de reagente vai ter que aumentar consequentemente, porque é um equilíbrio. Agora o inverso. Se eu retirar NO2 no meu sistema, o equilíbrio vai se deslocar para a direita novamente. Então, se eu tirar daqui, ele vai se deslocar, como se fosse uma balança, tá? Na verdade, é exatamente como uma balança. E se eu retirar N2O4 do meu sistema, o equilíbrio desloca para a esquerda, tá bom? Porque faltou aqui. Se faltou aqui, vai precisar se deslocar para cá. Se faltar do lado direito, vai deslocar para o lado direito, tá? Se eu aumentei do lado esquerdo, vai aumentar do lado direito. Se eu aumentei do lado direito, vai aumentar do lado esquerdo. É essa relação aqui, tá? Ela é bem importante. Então, esse é o efeito do aumento de concentração, né? Então, quando você aumenta a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido do seu consumo. E se você diminui a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca para a sua formação. Ok? É um exemplo que eu gosto de dar, que é esse aqui, por exemplo, das pessoas que fazem alpinismo. Por que é meio perigoso fazer o alpinismo, né? Porque, veja, nós temos aqui hemoglobina, né? Por causa dela que nosso sangue é vermelho, porque tem aquele átomo de ferro ali, né? Mas, enfim. E o oxigênio, né? Que forma a oxihemoglobina. Então, vocês sabem qual é a principal função do sangue no corpo? É transportar oxigênio pelo nosso corpo, ok? Agora veja, lá no Himalaia, por exemplo, né, no Everest, por exemplo, lá, como é muito alto, as concentrações de oxigênio diminuem. A concentração de oxigênio diminui, né? Por isso que é perigoso. Se eu diminuir a concentração de oxigênio, você tem que pensar agora no equilíbrio químico. Se eu diminuir de um lado, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de formação de onde eu diminuí. Ou seja, se eu diminuir oxigênio, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, né? Ou seja, no seu corpo vai ter mais hemoglobina do que oxihemoglobina. E isso é perigosíssimo. Por isso que muita gente acontece, por exemplo, de, sei lá, perder dedos, perder braços, até perder braços, né? E até morrer por causa da falta de oxihemoglobina. Ou seja, o sangue está pouco oxigenado. A pessoa começa a passar mal, a pessoa começa a ter delírios, por causa justamente falta, né? A gente fala falta oxigênio no cérebro, é justamente por causa disso, né? Como tem pouco oxigênio, então seu corpo vai tender a esquerda desse equilíbrio químico aqui, tá? Quem foi para a área de saúde, medicina, enfermagem, biomedicina, né? Vai aprender bastante sobre isso, tá certo? Vamos lá. O segundo é o efeito da pressão. Então, quando a gente está trabalhando com gases, né? Veja bem, o N2O4 ocupa um volume, né? Porque a gente só tem um mol, uma molécula. O NO2 ocupa 2 volumes. 2, porque nós temos duas moléculas. Ou seja, o NO2 ocupa mais espaço que o N2O4. Né? Um tem um volume, o outro tem 2 volumes. Bom, quando eu aumento a pressão, então, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para onde tem menos volume. Né? Quem tem menos volume? O N2O4. Então, se eu coloco um peso aqui e aqui, mesmo peso, né? O equilíbrio vai se deslocar para onde tem menos volume, para quem ocupa menos espaço. Que nesse caso aí é o N2O4. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Da mesma forma que, se eu diminuir o volume, né? Se eu tirar esse peso aqui, se eu retirar esse peso, o equilíbrio ele vai se deslocar para quem ocupa mais volume, ocupa mais espaço. Que no caso é o NO2, porque ele ocupa 2 volumes. Tá? Então, o aumento de pressão desloca o equilíbrio para o lado em que há menor volume gasoso. E a diminuição de pressão desloca o equilíbrio para o lado que há maior volume. Tá? Isso gasoso, tá, gente? Sempre para gases. Bom, o terceiro é o efeito da temperatura. Que é o seguinte. Nós temos aqui a reação, né, N2O4, se decompondo em O2 a 100 graus Celsius. Tá? Então, aqui, 100 graus Celsius atinge o equilíbrio. Ok? Agora, nós temos aqui concatalisador.
né? Com o catalisador, se vocês verem, o espaço de tempo para atingir o equilíbrio é bem menor. Vocês lembram disso lá da cinética química, né? Então, com o catalisador, né, essa reação atinge o equilíbrio em menos tempo. Agora, sem catalisador, porém a 150 graus Celsius, o equilíbrio é atingido bem mais rápido do que no primeiro caso, que é essa variação aqui, ó. Tá bom? Porém, em diferentes volumes, ou seja, diferentes concentrações. Aqui a gente tinha atingido a concentração, né, de equilíbrio a 0,74 mol por litro de N2O4. Aqui a gente atingiu em 1,16 mol por litro, né? Então, o equilíbrio, ele se deslocou em sentido da formação de produto, né? Porque a concentração de produto superou a concentração aqui dos reagentes. Então, se deslocou para a direita, né? Olha esse exemplo aqui. Então, ó, o aumento da temperatura provoca um aumento da constante de equilíbrio para reações endotérmicas e a diminuição para reações exotérmicas. Então, vocês vão ter que lembrar aí lá da termoquímica, que é uma matéria que vocês aprenderam no segundo ano do ensino médio. Então, endotérmica, né? Vamos começar pela endotérmica. É quando nós temos a entalpia maior que zero, ou seja, uma reação que absorve energia, né? A exotérmica, nós temos uma entalpia, variação de entalpia menor que zero, negativa, ou seja, é uma reação que libera energia, ok? Então, veja, nós temos o ΔH, né? E o K. Quando uma reação é endotérmica, o K aumenta com a temperatura, porque essa reação ela absorve energia. Então, energia em forma de calor. Então, se você esquenta essa reação, a reação vai absorver mais energia, porque ela é endotérmica, logo o equilíbrio vai ser atingido mais rápido. O inverso, uma reação que libera energia, ou seja, ela esquenta o ambiente. E se você esquenta o ambiente que essa reação está, o K vai diminuir. Por quê? Porque ela vai demorar mais tempo para atingir o equilíbrio químico, né? Então, olha um exemplo aí. Um N2O4 formando 2NO2, ok? O sentido direto dessa reação é endotérmico, ou seja, ela absorve energia, tá? E o sentido inverso, ela libera energia. Por isso que está desse lado aqui calor, o calor do lado esquerdo, tá? E ó, ΔH positivo, endotérmico, ok? Então, se eu aumento, então vocês têm que olhar aqui, né, o calor como um reagente. Então, se eu aumento a temperatura desse sistema, veja, se eu aumentei o calor e o calor está desse lado, logo o equilíbrio vai deslocar para a direita, né? Agora, se eu retiro o calor, ele vai se deslocar para onde forma calor, que é o lado esquerdo, tá? Então, o aumento de calor desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. E a diminuição da temperatura, né, desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico, tá? Muito bem. Então, aí, um resumão do princípio de Le Chatelier, né? Se uma perturbação é aplicada em um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se alterar para reduzir o efeito da perturbação. Então, olha lá. Perturbação externa. Tem várias aqui. Aumento da concentração da substância. Consumo dessa substância, né? Desloca o equilíbrio para o consumo. Diminuição da concentração da substância. Desloca para a formação. Aumento da pressão. Desloca para o menor volume gasoso. Diminuição da pressão. Desloca para o maior volume gasoso. Aumento da temperatura. Desloca para a absorção de calor, para o sentido endotérmico. Diminuição de temperatura, desloca para o sentido exotérmico, de liberação de calor. E a presença de catalisador não desloca o equilíbrio. Lembrem-se sempre disso. Não desloca o equilíbrio. Tá? Por que tem um asterisco aqui, né? Porque algumas reações, nem todas as reações são exotérmicas no sentido inverso e endotérmicas no sentido direto. Algumas reações são ao contrário. Então, você sempre tem que olhar o ΔH no final, né?
o ΔH no final. Aqui. Então, por exemplo, se for negativo, quer dizer que essa reação é exotérmica. Se for positivo, essa reação é endotérmica. Então, essa relação aqui, ela se inverte. Então, você tem que sempre olhar o ΔH no final. Tá bem? Um exemplo legal do cotidiano é as lentes transitions, né? Já ouviram falar? Já viram? Eu já tive essa lente, era bem legal, só que é bem cara, né? O que ela tem? Como que funciona, né? No sol, na verdade, ela é uma lente normal, em ambiente fechado, ambiente escuro, porém, quando você sai no sol, ou um lugar onde está uma luminidade muito grande, um mormaço, a lente, ela escurece sozinha. Por quê? Porque dentro da lente, nós temos o cloreto de prata, né? A prata, ela se escurece, ela é fotoativa, né? Fotoativa. Então, o cloreto de prata é incolor. Porém, a energia luminosa, né? Essa fotoenergia aqui, ela dissocia essa substância, que é o cloreto de prata, formando prata e cloro. A prata sozinha é escura, né? Ela é preta marronzada. Por isso que quando você sai no sol com uma lente transition, a lente fica escura, tá? Porque tem uma reação de equilíbrio. E quando você sai do sol, a lente volta ao normal, volta para o cloreto de prata. Ok, gente? Então, ó, eu deixei alguns exercícios aí para vocês fazerem no final do slide, tá? Mas os exercícios, esses aqui é para vocês treinarem, e eu vou mandar os exercícios no Google Forms, tá bom? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail, pode deixar nos comentários, tá, gente? Tchau, tchau.